Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como sempre você já sabe, hoje sexta-feira, fecho dos mercados. Estamos aqui para relatar como é que foi a semana, o que se passaram nos mercados. Apesar de ter sido uma semana um bocado aborrecida, nós estamos aqui hoje e vamos falar sobre o que aconteceu, o que o mercado trouxe para nós, quais são as novidades que temos aqui em relação ao que falamos na terça-feira. Portanto, começando, SP500. Você sabe, no início da semana eu falei que seria uma semana, em princípio, um bocado aborrecida, que não víamos aqui grandes oportunidades para que se pudessem fazer negócios. O que aconteceu foi que, efetivamente, durante toda a semana o mercado manteve-se aqui nesta zona, ou seja, com uma variação pouco significativa, onde os riscos associados nas operações sempre eram altos e, na verdade, é o seguinte, foi uma semana em que nós não fizemos nada, não operamos nada, não fizemos nenhuma operação esta semana. Como eu sempre refiro, para que você ganhe dinheiro no mercado, não é necessário que você opere todos os dias. É necessário que você opere quando vale a pena realmente. E o que nós vemos aqui? Vemos que o mercado manteve-se dentro desta zona de suporte, onde havíamos falado aqui, mas também não rompeu a zona de resistência, ou seja, andou aqui em lateralidade. O que nós esperávamos para esta semana efetivamente não aconteceu, que era a nossa previsão que daqui onde o mercado estava, na verdade que ele viesse um pouco mais abaixo para que depois voltasse novamente a subir, numa zona onde nós queríamos buscar uma posição curta, uma posição vendida. Em razão de todo o cenário macroeconômico que tem acontecido, o Covid-19, todas essas coisas que você sabe que tem afetado o mercado. O que eu quero dizer para você é, diante de toda essa situação que tem acontecido, nós vemos aqui que o que tem acontecido na verdade. O mercado tem, os investidores aqui estão indecisos, ninguém sabe exatamente o que fazer. Existe o medo de comprar e também existe o medo de vender. Ou seja, nós estamos justamente parados aqui no meio de uma zona em que, na verdade, ninguém sabe exatamente como agir. Os grandes investidores, os big players, não estão a assumir grandes posições. Na verdade, o mercado de retalho, os pequenos investidores, os minoristas é os que estão a mexer com o mercado nesta época, nesta fase. Então, agora, justamente no fecho do mercado, aproximadamente há pouco tempo, essas velas são velas de 4 horas, onde você pode ver aqui que a movimentação efetivamente aconteceu após a abertura do mercado acionário americano. Até então tivemos aqui uma zona realmente de conflito, de indecisão. Para já, o que eu vejo, a minha visão disso tudo que está acontecendo nesta semana, como eu falei para você já no início da semana, que os pares cambiais moveriam-se pouco, que os mercados não se moveriam muito, justamente em função de todo esse sentimento de indecisão. Para a próxima semana, nós temos eventos econômicos importantes e o mercado está à espera de mais dados, de mais informação. Ou seja, nós ainda não temos uma informação consistente que diga-nos exatamente o que devemos fazer. Nós não conseguimos ainda avaliar exatamente com precisão qual é o sentimento do investidor, qual é o sentimento das pessoas em relação aos ativos. Ninguém sabe exatamente se o mercado vai permanecer num paradigma baixista, em razão de toda essa recessão econômica que se avizinha, ou se realmente vamos ter aqui uma continuidade da tendência altista. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, pela minha experiência desses longos anos no mercado. Quando todos acharem que isso é para continuar a subir, que o mercado vai continuar subindo, que o céu é o limite, que não haverá aqui recessão, que não haverá nada,
é exatamente nesta hora que nós veremos uma inversão, ou seja, é ali que nós vamos ver uma mudança de paradigma. Até lá, as coisas vão permanecer justamente nesta zona. Então vejam os senhores que nas últimas 2 semanas nós temos nos mantido aqui dentro desta zona, uma lateralidade. Em princípio, poderíamos aqui até estar a enxergar algo que poderia vir a acontecer aqui, que seria uma formação gráfica, que na minha opinião, neste momento não faz muito sentido, mas seria aqui um ombro-cabeça-ombro complexo, onde poderíamos vir a assistir aqui uma inversão. Mas eu não gosto desta linha de clavícula, porque temos este ombro aqui, ele está maior do que este, e isso não é interessante, porque nós sabemos que para que funcione efetivamente, a linha de clavícula tem que ser ascendente. Portanto, para já não é uma figura que muita gente está vendo isso no mercado, mas não é uma figura que em princípio vá funcionar. O que nós temos para a próxima semana? Temos aqui um evento muito importante na próxima semana, na quarta-feira. Exatamente. Temos aqui este evento que os senhores podem ver aqui, ó, que é a decisão da taxa de juro da Reserva Federal Americana. E isso vai trazer alguma movimentação para o mercado. Até lá, eu não acredito que tenhamos grandes variações. Por quê? As pessoas estão aqui à espera do quê? Que o Fed faça uma redução na taxa de juros em razão de seguir o que outros países têm feito. Mas, como você sabe, se você acompanha o mercado, o Fed fez uma intervenção de emergência logo no início do surto de Covid-19, onde ele reduziu em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros. E reforçou aqui as compras de ativos para 75 mil milhões diariamente. Vejam, senhores, tudo isso era um derrame de dinheiro que não era previsto, mas esta compra diária já foi reduzida de 75 para 60, de 60 para 50, de 50 a 40, de 40 a 30 e já estamos nos 15. E para a próxima semana já está programado só 10. Portanto, a estimativa dos economistas e das pessoas que fazem a análise desses dados prevêem que o Fed não mexa na taxa de juros. E é o que eu acredito. Eu não acredito que o Fed faça uma nova redução nas taxas de juros. Mas muitas pessoas ou muitos investidores minoristas estão assumindo posições, estão comprando ativos na esperança de que o Fed faça uma nova redução na taxa de juros. Por isso, isso poderá nos levar na próxima semana a que os índices americanos venham a fazer aqui uma nova alta, que é o que eu espero que aconteça. Para quê? Para que nesta zona nós possamos assumir aqui uma posição vendedora. Porque o que nos interessa, como eu já venho referindo há bastante tempo, seria buscar uma posição curta aqui na zona do 61,8 de Fibo. Esta zona seria uma zona interessantíssima para nós buscarmos aqui uma posição curta. E é isto que eu pretendo fazer, não só nos índices americanos, mas também nos índices europeus. Então, eu ainda acredito que possamos vir a ter aqui um movimento, um impulso altista até esta zona, para que aqui nós possamos buscar uma posição curta. E esse é o nosso objetivo, tanto no SP500 como no Dow Jones e no Nasdaq. Já vamos aproveitar aqui, vamos falar do Dow Jones. Também esta linha de suporte que tínhamos aqui deixou de fazer sentido, porque ela foi rompida, ou seja, não temos nada aqui agora que nos suporte nesta zona. O que temos aqui efetivamente é o fato de que o Dow Jones manteve-se dentro desta zona de suporte
que havíamos falado no início da semana. Até achávamos que ele viria um pouco mais aqui abaixo, mas efetivamente ele não veio. Portanto, em razão disso, também acreditamos que ele poderá vir. Vamos tirar isso aqui daqui para que a nossa análise fique mais clara. Acreditamos que ele poderá vir aqui acima, nesta zona do 61,8 de Fibo também, onde virá a encerrar este gap que ficou aqui aberto e aonde a nossa intenção para a próxima semana será buscar posições curtas nesta zona. Em relação ao Nasdaq, também manteve-se dentro da nossa bandeira, manteve a zona de suporte, ou seja, tocou exatamente aqui na nossa linha de suporte oblíquo e manteve-se dentro desta lateralidade. Também veio a fechar a semana praticamente em máximos, ou seja, andamos aqui a semana toda, como eu falei para você já no início da semana, uma semana pouco atrativa, porque você estaria assumindo um risco de ganhar um para perder um. E como você sabe, eu não opero dessa forma. Eu só opero quando vale a pena. E por isso nós temos a nossa conta, graças a Deus, com bom resultado, que você sabe, você que me acompanha sabe da nossa conta e sabe que ela está com bom resultado. Semana que vem temos o encerramento do mês, vamos fazer o encerramento do mês e eu vou apresentar para você o resultado que nós conseguimos obter no mês. Portanto, eu não vou arriscar perder o meu dinheiro com operações que possam ser operações negativas. Eu quero manter o meu rendimento, quero manter a minha consistência. E para isso, você, tanto eu como você não pode procurar cabelo em ovo. Quando o mercado diz para você que é interessante você operar, é ali que você deve operar. Nos momentos que vale a pena. E em momentos que não vale a pena, você deve gastar o seu tempo com outra coisa. Estude, procura, reveja os vídeos, faça suas análises, acompanhe o mercado, mas não opere. Opere realmente quando vale a pena. Quando você quiser operar, pergunte-se sempre a si mesmo: eu devo fazer isso ou eu quero fazer isso? Porque normalmente quando você age por eu quero fazer isso, as operações não correm bem. Você tem que operar quando você deve operar. Portanto, Nasdaq, também estamos aqui ao aguardo do Nasdaq para esta zona, que possivelmente será a zona onde viremos a operar o Nasdaq na próxima semana. Ou seja, uma alta até esta zona já nos daria um subsídio para tentarmos aqui uma posição curta nesta zona, ou pelo menos uma primeira entrada nesta zona, sendo a nossa segunda zona demarcada aqui nesta região. Ou seja, como você sabe, a minha estratégia sempre é dividir a posição em 3. E eu vou fazer um vídeo sobre a minha estratégia e vou falar com você sobre isso. Portanto, aqui possivelmente nesta zona ou por cima desta zona entraremos com uma parte da posição e seguraremos as outras duas para reforço nesta zona. O que, caso venha acontecer, traria o nosso preço médio para cá. E é onde queremos buscar aqui uma posição curta também. Em relação aos índices europeus, foram mais aborrecidos do que os americanos. Veja só o que aconteceu aqui durante a semana. Não moveu-se nada. O índice francês, entre máximos e mínimos, tivemos aqui uma oscilação de 3%, sendo que a maior parte da semana está nesta área. Então, entre máximos e mínimos, tivemos uma variação de 2,4%. Ou seja, manteve-se aqui nesta zona de suporte, mas também não ultrapassou essa zona de resistência. Ou seja, realmente sem nada para fazer. Índice alemão, da mesma forma como eu havia comentado no início da semana, que seria uma semana muito difícil de operar, que seria uma semana aborrecida. E realmente, para mim, não vale a pena operar nesta
nesta lateralidade que foi o que tivemos aqui. Também entre máximos e mínimos, os senhores podem ver aqui que tivemos um rangezinho muitíssimo pequeno, ou seja, onde você sempre estava assumindo um risco de perder um para ganhar um, tanto numa posição curta como numa posição longa. Portanto, muito pouco atrativo para que se operasse. Para já, mantém-se aqui o cenário da mesma forma. Itália, igual, sem alterações. Eurostock 50, que são as 50 maiores empresas com capitalização bolsista na Europa, manteve-se exatamente aqui também, ou seja, uma cópia fiel e autêntica do DAX. O Eurostock 50 é uma cópia autêntica e fiel do DAX. Diferença: não tem conseguido romper a zona dos 38,2 de FIBO. Poderá ser um índice interessante também para posições curtas na próxima semana. Da mesma forma que o DAX está aqui acima da zona dos 38,2 de FIBO, mas não tem conseguido superar os 50%. Portanto, uma alta possível acima desta zona, ou seja, aqui já seria interessante começarmos a olhar para o DAX numa ótica de vamos ver como vai se comportar nesta zona. Qualquer vinda mais acima aqui já seria interessante para buscarmos aqui o fechamento do gap. Deixa-me só abaixar isso aqui, porque senão você não consegue ver. Pronto. Está aqui, como eu disse. Então, esta zona, veja que já é o fechamento do gap, esta zona assinalada. Portanto, uma possível incursão do índice nesta zona será uma zona interessante para se vender. Para quem quiser aproveitar e tiver vontade, poderá assumir uma posição longa com este objetivo. Estamos a falar aqui de 8%, parece-me bastante. Pode fazer isso em 1-2 dias sem problema nenhum. Mas também você estaria assumindo aqui um risco, nesse caso, onde você vai ter que ter o stop nesta zona, você vai estar assumindo um risco de 3,5%. Ou seja, você não tem o rácio ideal, que é o rácio que eu trabalho, que é de 3:1. Mas é possível que você assuma uma posição, se assim for do seu entender. Como eu digo sempre, as minhas análises não são recomendações de investimento, são apenas opiniões. É aquilo que eu faço e partilho com você, como eu analiso, de que forma eu vejo, de que forma eu entendo que as coisas possam acontecer. Então, ao assumir uma posição aqui nesta zona, você tem um stop aqui por baixo, ou seja, você tem 3,5% de stop. E você tem que saber que o seu primeiro take profit está nesta zona que está demarcada aqui como sendo uma zona de resistência. Portanto, você vai assumir perder 3,5 para ganhar 3,5. Ou seja, você está assumindo ganhar 1 para perder 1. Portanto, o risco é seu. Eu não assumo operações de 1:1, como eu falei para você. Eu só arrisco perder 1 se for para ganhar no mínimo 3. Caso contrário, eu não assumo a posição. E por isso também não operamos nessa semana, porque o rácio era de 1:1, como eu já havia lhe explicado aqui anteriormente, e eu não opero desta forma. Assim, senhores, também permanece o índice do Reino Unido, com o FTSE 100, também permanece da mesma forma, ou seja, sem alterações. Em relação às commodities, o que tivemos mais notoriamente essa semana foi a situação do petróleo. Nós viemos a falar já sobre o petróleo, já falamos sobre isso na terça-feira. O que eu quero falar aqui em relação ao petróleo? O que eu quero dizer para você em relação ao petróleo é o seguinte: se você me acompanha há algum tempo, já você sabe, e eu sempre falo disso. Em momentos de crise, mantenha os seus imóveis, compre petróleo e venda moedas. São essas as 3 recomendações, as 3 premissas básicas. Fixe isso.
Grave isso. Se você tem imóveis, mantenha os seus imóveis. Se você não os tem, é uma pena. Mas se você tem, não os venda, mantenha eles. Segunda coisa, compre petróleo. E a terceira coisa é venda as moedas. Portanto, qual é a análise que temos aqui para o petróleo? A análise que temos para o petróleo é a seguinte. Ele tem mantido-se aqui, como eu falei, que possivelmente aconteceria. Manteria-se, voltaria a subir, eu falei nisso na terça-feira. Falei que provavelmente voltaria aqui para cima desta zona dos 20 dólares e que se manteria por aqui, no máximo, entre esta zona e esta zona. Pois bem, foi o que aconteceu. O petróleo tem um grande impacto sobre os índices, porque você já sabe, eu já expliquei isso para você, os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo, a China, já falamos sobre isso. E é preciso também que você entenda isso. Então veja bem, como eu lhe falei, desde os anos 2000 que eu ando no mercado, eu nunca vi o petróleo nessa cotação. Até para mim foi uma surpresa ver isso aqui, petróleo cotando o WTI com um mínimo de 6 dólares e 36. Infelizmente, quando isso aqui aconteceu, eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu teria comprado petróleo nesta zona. Por isso, a minha não é uma recomendação, como eu digo, mas a minha estratégia é o quê? Aqui, abaixo dos 10 dólares, se o petróleo voltar abaixo dos 10 dólares, eu compro com certeza. Porque aquilo que você viu do petróleo negativo, eu já lhe expliquei, são operações de mercado futuro. Eram os contratos de maio que terminavam, os contratos futuros de maio que terminavam agora em abril, ou seja, tinham um rollover. E isso funciona da seguinte forma: o investidor tem esse contrato, se ele não liquidar esse contrato, ele precisa retirar o bem físico, ele precisa retirar o petróleo físico. Ou seja, se ele não retirar, esse petróleo é entregue para ele e é cobrado dele. É assim que funciona. Então, para que isso não acontecesse, o que ele fez? Imaginem os senhores que ele tinha o petróleo comprado. Vamos falar aqui um número fictício, 100 barris. O que ele fez? Ele tinha uma compra de 100 barris aqui na plataforma. O que ele fez? Ele foi na mesma plataforma e, na verdade, vendeu 100 barris. Ou seja, uma operação, uma compra de 100 e uma venda de 100. Portanto, quando termina o dia, essas duas operações se anulam. Ou seja, o contrato, vamos dizer assim, entre aspas, desaparece. Então, o que aconteceu? Como a dificuldade, como as pessoas não têm onde estocar esse petróleo, o que eles fizeram? Eles começaram a assumir posições contrárias, inversas a que eles tinham, para que o contrato fosse anulado, para que eles não tivessem que retirar esse petróleo e para que não lhes fosse entregue esse petróleo. E vamos chamar assim, o desespero, o nervosismo por se ver livre desses contratos, porque não há espaço para armazenar petróleo, fez com que houvesse levado o petróleo a esses preços negativos. É óbvio que essas pessoas perderam dinheiro, isso não preciso lhe explicar e você compreende muito bem isso. Mas isso não é um fato corriqueiro, isso não acontece todos os dias. E você não vai ver isso de novo em maio. A não ser que as coisas agravem-se muito em razão do coronavírus e por isso poderia voltar a acontecer com os contratos de junho que vão vencer em maio. Poderia voltar a acontecer. Mas você acha que depois de ter levado um prejuízo da forma que houve, acha que esses investidores fariam esses negócios novamente? Não. Então, abaixo de 10 dólares, eu sou comprador de petróleo. Não vou comprar muitos milhões de barris, certo? Mas vou comprar aqui esses contratos onde não há, ou seja, não há rollover, não há futuro. Isso aqui são CFDs, ou seja, são certificados por diferença.
Então aqui eu não preciso me preocupar com isso, ou seja, não vai chegar no final do mês e não vai aparecer um caminhão aqui à minha porta para me entregar petróleo. Portanto, eu posso investir tranquilamente aqui no petróleo. E sei que na recuperação econômica, o petróleo vai voltar a subir. Portanto, abaixo de 10 dólares, vamos imaginar que vamos falar ficticiamente. Baixou de 10 dólares, você compra 10 barris ou um mini contrato, certo? Vamos olhar aqui para a plataforma. Então imagina, você compraria, agora o mercado está fechado, não é? Entende? Você compraria 0,01 contrato, certo? Esse seria o valor que você, o contrato que você compraria, 0,01. Então, você compra 0,01, se baixar mais, você compra de novo 0,01. Ah, baixou para 4, você compra mais 0,01. Baixou para 1 dólar, você compra de novo 0,01. E assim você investe pouco e vai mantendo essa carteira. Se amanhã o petróleo, daqui um mês, 2 ou 3, tiver a 30 ou 40 dólares, imagina o teu lucro. Você comprou a 4 e está vendendo a 30. Por isso, eu acho é o que eu pretendo fazer caso o petróleo volte para baixo dos 10 dólares. Em princípio, penso que devemos nos manter nesta zona de lateralidade. Em relação ao ouro, o ouro também manteve-se dentro desta zona, ou seja, aconteceu exatamente aquilo que prevíamos, veio aqui nos 38,2 de FIBO e realmente demonstrou aqui uma recuperação. O que eu acredito em relação ao ouro é que, para já, no início, ele encontra-se numa zona de resistência, como você pode ver aqui. Eu penso que para o início da próxima semana, e eu também não posso ser contraditório nas minhas análises, e você sabe que precisa haver coerência nas correlações e naquilo que você fala, a forma com que você pensa. Portanto, se eu penso que os índices podem ainda ter uma alta no início da semana, o que provavelmente levaria o ouro a corrigir algum bocado aqui. E depois, se os índices voltarem a subir, é óbvio, voltarem a descer, é óbvio que o ouro vai continuar subindo. E eu penso que o próximo patamar para o ouro está em torno dos 1.850 dólares por onça. Essa é a minha expectativa. Portanto, eu acredito que para o início da semana tenhamos uma quedazinha aqui no ouro, para que depois ele volte a subir. Portanto, pode vir a ser interessante para a próxima semana buscar uma posição longa no ouro nesta zona. Poderá vir a ser uma zona interessante para buscarmos aqui uma posição longa. Vamos só por curiosidade, vamos colocar aqui um FIBO para ver o que isso daria em termos de percentual. Ou seja, estaríamos a falar aqui da zona dos 50% de FIBO aproximadamente. Ou seja, zona dos 1.700 dólares aproximadamente. Exatamente. Zona dos 1.700 dólares, ou seja, entre 1.690 e 1.700 dólares seria um lugar interessante para buscar uma posição compradora no ouro. Seu stop é óbvio que teria que estar aqui por baixo dessa zona, ou seja, estarias arriscando aqui 1,83%. Vamos lá ver, se a minha previsão ou a minha perspectiva, não é uma previsão, se a minha perspectiva estiver correta, para nós irmos aos 1.850, então você estaria arriscando aqui, vamos lá, 2% você estaria arriscando no seu trade para buscar 8,5%.
Penso que é um trade interessante a se observar para o início da próxima semana. Sempre sabendo que o seu primeiro take profit vai estar nesta zona, que vai precisar ser rompida, ou seja, você vai estar arriscando 3 para 2 no primeiro momento, por isso que é interessante você fracionar a tua posição. 3 partes, você compra 3 partes, aqui você liquida uma. Quando houver alguma luta ou houver o rompimento desta zona, você segue daqui para frente ainda com 2 partes da sua posição. E após o rompimento, você pode voltar a reforçar com mais uma parte, o que lhe daria a hipótese de seguir ainda com 3 partes da sua posição. Em relação às commodities, seria isso. Eu até andei a dar uma olhada, mas não temos nada mais para já muito interessante. Uma pena, só a título de comentário, é o café. Nós havíamos identificado aqui o nosso ombro, cabeça, ombro, o nosso ombro, cabeça, ombro, que aqui estava, como você pode ver. Nós queríamos ter apanhado esse trade um bocadinho mais aqui acima. Talvez tenhamos sido um pouco ambiciosos com a nossa entrada. Você sabe que eu sou muito sistemático e eu tenho paciência. Eu espero o momento certo para entrar. E às vezes isso faz com que algumas operações me escapem. Eu não posso reclamar porque já fizemos um excelente trade no café. E isso foi muito bom, tivemos uma excelente rentabilidade. Quem nos acompanha há mais tempo sabe. Se você não sabe, é só voltar lá e olhar os nossos vídeos, você vai encontrar essa operação do café, que foi uma operação fantástica. Mas nos escapou aqui por poucos cêntimos de dólar, nos escapou a entrada neste par. Poderíamos ter entrado, infelizmente nos escapou a entrada. Mas o que me deixa feliz é saber que a minha análise estava correta e a minha interpretação do mercado estava correta. Isso já me alegra e me deixa satisfeito. Mas se tivéssemos conseguido entrar aqui nesta zona, nesse momento estaríamos aqui a desfrutar de quase 14%. O que teria sido um trade aqui realmente fantástico. Vejam os senhores que nesse momento estaria a nos dar aqui em torno de quase 3 mil euros de lucro essa posição, o que seria algo realmente fantástico. Mas escapou, sigamos em frente. Senão, como eu digo sempre, senão você está sempre frustrado, quando ganha porque ganha pouco, quando perde porque perde. Então, sigamos em frente. Era apenas para compartilhar convosco. Outras oportunidades virão como esta. O mercado está aí, quase todos os dias temos oportunidade. E nós só operamos aquelas que valem a pena. Senhores, rapidamente quero falar aqui ainda de um par cambial que também para a próxima semana poderá vir ser interessante, que é o NZD-USD. Por que NZD-USD? Porque antes de começar por aqui, até vamos falar também sobre o índice do dólar. Os senhores sabem que, caso não haja baixa das taxas de juros por parte da Reserva Federal Americana na quarta-feira, isso levaria o dólar a uma apreciação. Você sabe que quando as taxas baixam, eu já lhe expliquei isso no vídeo do AUD, que era a ata da reunião do AUD. Se você não viu o vídeo, vá lá, assista o vídeo para que você entenda qual é a relação das taxas de juros com as moedas. Não havendo alteração da taxa de juro, a moeda tem tendência a desvalorizar. Nesse caso, a valorizar. Ou seja, não há baixa de taxa, o dólar deverá valorizar. Portanto, vamos olhar aqui para o índice do dólar. Também aconteceu exatamente aquilo que já tínhamos falado, ou seja, manteve-se aqui, ou aguentou-se no suporte, quando falávamos aqui, aguentou-se no suporte e, em princípio, está dentro deste range que havíamos falado.
mas o que nos leva a crer que poderemos estar a assistir aqui uma zona de acumulação, onde possivelmente veremos o dólar a continuar a tendência altista nos próximos dias. Uma vez que não haja o rompimento desta linha de tendência, é possível que vejamos, vamos limpar esta análise que já não nos serve para nada, é possível que o índice do dólar se mantenha numa trajetória altista. Está aqui numa zona de anterior resistência, que agora passou a suporte. Portanto, é possível que haja aqui um impulso ainda altista no índice do dólar, ou no máximo que ele venha um pouco mais abaixo ainda aqui para depois continuar o impulso altista. Ou seja, não havendo alterações nas taxas, é possível que isso aconteça. Como eu sempre digo, no mercado não há certezas, há probabilidades. Portanto, é importante que a gente assista o movimento que a moeda vai fazer para que depois possamos tomar a decisão correta. Então, já falamos do índice do dólar, vamos falar rapidamente aqui do euro, que também manteve-se dentro daquilo que havíamos falado no início da semana. Apontamos esta zona como sendo a zona em que ele viria a tocar e realmente foi o que aconteceu. Ou seja, também manteve-se aqui dentro de um range muito estreito, onde não nos era interessante realizar operações. Em relação ao dólar, também só quero falar rapidamente do dólar real. Vejam, os senhores, havíamos falado aqui no início da semana, na terça-feira, sobre o dólar real. E eu ainda disse para você que possivelmente poderíamos ter uma luta nesta zona, o que não veio a acontecer. O que eu tenho te falado sempre é buy the dip, não é? Sempre que baixa é para comprar. E eu ainda falei para você no início da semana, não há outra coisa a fazer no dólar real a não ser comprar. Cada vez que baixa, as pessoas compram mais, o investidor compra mais. E isso tem levado a toda esta movimentação. Esta semana foi uma semana bastante intensa, realmente, para o índice para o dólar real, sendo que tivemos aqui, dia 20, tivemos aqui esta semana uma valorização de 9,5%. Ou seja, muita coisa. O real desvalorizou 9% nesta semana e o dólar ganhou 9% face ao real. Então, para fechar, senhores, um próximo par aqui que eu falei que poderá ser interessante nesta semana, como eu disse, o NZD-USD, sendo que, se nós acreditamos que não haverá alterações de taxas e que nesse meio tempo, o NZD poderá vir um pouco mais aqui acima, nesta zona. Eu não acredito que respeite a 100% essa linhazinha que temos aqui, essa linha terciária, uma linha de resistência terciária. Eu acredito que o ponto será aqui. E é nesta zona que será talvez interessante buscarmos uma venda no NZD-USD. Ou seja, se eu acredito que o dólar continuará a subir, isso vai fazer com que o dólar neozelandês desvalorize. Ou seja, a subida do dólar vai empurrar o dólar neozelandês para baixo. Então, senhores, a partir desta zona que os senhores veem que é uma zona de anterior, vamos marcar aqui melhor para que você fique bem claro para você. Anterior resistência, suporte, zona de conflito, que passou a ser aqui uma zona faltou-me o termo agora, de
onde os investidores liquidaram operações, e temos aqui novamente uma zona de resistência, onde poderá novamente chegar aqui. Para além disso, temos o NZD-USD numa tendência de longo prazo baixista, ou seja, a tendência primária do NZD-USD é uma tendência baixista. Eu vou lhe mostrar aqui em semanal, para que você veja. Essa é a tendência do NZD-USD. Vamos tentar colocar aqui para que você possa ver bem. Exato. Uma zona, ou seja, uma tendência baixista de longo prazo, semanal. Em diário, você pode ver também que a tendência é baixista, ou seja, a nossa tendência primária é uma tendência baixista. Portanto, vamos analisar a tendência secundária e as tendências terciárias. Portanto, senhores, o que temos aqui então em 4 horas para olhar nesse par? Mantém-se a tendência baixista, como eu falei para os senhores. Temos aqui, então, uma linha que poderíamos traçar aqui como sendo a nossa linha de suporte secundária. Perdão. Vamos aqui fazê-la então. Que poderia estar aqui, mas uma linha que neste caso estaríamos já sobre ela. Então, neste caso, vejam bem, eu prefiro que ela seja mais aqui por cima, ou então, na verdade, o que nos dá mais subsídio à negociação seria esta linha terciária que aqui se encontra. O nosso suporte e, além disso, temos aqui uma situação que poderá vir a ser uma situação também interessante, que é uma formação gráfica de continuação de tendência. Vamos ver se você já tem alguma experiência, você já identificou aquilo que eu quero falar aqui, que poderá vir a ser um ombro, cabeça, e aqui um outro ombro. Ou seja, teremos aqui a nossa cabeça, o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Então, até onde pode vir esse ombro? Isso é uma regra minha, mas que faz bastante sentido, que é que o segundo ombro venha até a zona dos 61,8 de Fibo. Portanto, nesta zona aqui é a zona onde nós queremos buscar então uma posição vendedora nesse par. Qual será o nosso objetivo aqui? Quanto mais em cima conseguirmos buscar essa posição, melhor vai ser. Ou seja, queremos buscar aqui para que possamos ter um stop nesta zona, para que não tenhamos ou seja, caso haja rompimento desta zona, sabemos que a próxima zona vai ser lá em cima. E nós não vamos ficar esperando para ver se vai lá ou não. Então, caso haja rompimento, o nosso stop estaria aqui na ordem do 0,50%. E o nosso take profit, conseguindo uma entrada nesta zona, seria o nosso primeiro take profit estaria na zona dos 2,30%. Ou seja, estaríamos arriscando 0,5% para ganhar 2,30. E o nosso segundo take profit estaria aqui. Em termos de projeção, isso nos levaria a uma projeção de um rompimento nesta zona, nos levaria um bocado mais aqui abaixo. Mas assumiríamos esta zona aqui demarcada como sendo a zona do nosso primeiro
o nosso primeiro take profit aqui, segundo take profit aqui, e poderíamos até assumir aqui, na verdade, nesta zona aproximadamente como sendo uma zona para o último take profit. Senhores, por hoje é tudo. Desejo que os senhores tenham um bom fim de semana. Aproveite para descansar, porque na próxima semana outras oportunidades estarão aí. E nós estaremos aqui juntos sempre para partilhar convosco o nosso conhecimento, aquilo que conseguimos enxergar e entender do mercado. Para o futuro, queremos fazer sempre esse vídeo da semana, queremos fazer ele ao vivo com você. Queremos estudar uma forma de poder fazer isso com você sempre às terças e sextas-feiras ao vivo, para que você possa me perguntar, eu possa te responder, para que possamos trocar informações, para que eu possa analisar um par cambial que você gostaria de ver, um índice ou aquilo que você tiver intenção. Por isso, vá pensando nisso, porque essa é uma coisa que nós queremos fazer e eu quero estar junto com você para poder esclarecer as suas dúvidas. Se você gostou, deixe o seu gosto aí, por favor. Partilhe o nosso canal. Mande isso para os seus amigos, para que mais pessoas estejam junto com a gente e possamos todos evoluir e crescer juntos. Se você é a primeira vez que vê o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão também o nosso conteúdo. Porque você sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.